Ele é uma das maiores revelações do Flamengo. Considerado ídolo rubro-negro, fez chover nos anos 90. Na sua conta, 95 gols e 261 jogos defendendo o time rubro-negro. Conhecido também como Anjo Loiro, ele, o Sávio, é o nosso convidado aqui no Rio Bom de Bola. Tudo bem, Sávio? Seja muito bem-vindo. Oi, Lívia, tudo bem? Prazer é todo meu participar dessa conversa, esse bate-papo com vocês. Obrigado. Legal. Sávio, eu falei que você fez chover nos anos 90, ídolo do Flamengo, e de fato fez. Vamos falar um pouquinho o que representa o Flamengo na sua trajetória riquíssima, que fez história aqui no futebol brasileiro, defendeu seleção, foi tricampeão da Champions, fez história no futebol espanhol também, mas surgiu para o mundo aqui no Flamengo. O que significa o Flamengo para você? Olha, Lívia, é difícil a gente colocar em palavras um sentimento tão intenso, tão profundo, né? O Flamengo representa uma parte da minha vida, uma parte muito importante da minha vida. Eu falo sempre que eu sou muito grato por tudo que o Flamengo fez por mim, pelas oportunidades, por abrir a porta no Rio de Janeiro. Eu cheguei apenas ali com 13 para 14 anos na Gávea, num momento difícil, num momento complicado, eu não conhecia nada no Rio de Janeiro, quer dizer, numa época totalmente diferente da que a gente vive hoje, não tinha nada, né? E hoje a gente vê um pouco esse lado de alcance de internet, de WhatsApp. Então a gente imagina aquela época que não tinha praticamente nada, era orelhão, era ficha, né? Então foi um momento muito importante na minha vida, onde realmente o Flamengo me abraçou, cuidou de mim e fez com que eu tivesse um projeto muito importante dentro do clube, né? Com todas as dificuldades que tinha na época de infraestrutura, a parte financeira que era muito complicada também, mas ao mesmo tempo as coisas aconteceram da melhor maneira possível, né? Como eu repito, com todas essas dificuldades, mas as coisas aconteceram. Então o sentimento é de gratidão, é um sentimento muito forte, de amor, de paixão mesmo por esse clube, por essa torcida. E foram quase 11 anos, né? Então é algo muito grande, é algo muito intenso também na minha vida. Eu imagino, você falou que chegou com 14 anos, realmente, de fato, era outro mundo, sem facilidades, né? Tecnologia na mão, o tal do GPS, o WhatsApp, Exatamente. informações que hoje em dia chovem, né? Esquece, lista telefônica, orelhão, espera a carta da família e assim se comunicava, né? O Sávio chegou no Flamengo em outro mundo, essa estrutura que daqui a pouco o Sávio vai falar, de fato, ó, não acontecia, não. E sabe, você chega no Flamengo e chegou a ser comparado com o Zico, por conta do porte físico em especial, um cara muito talentoso, velocidade, você era um cara do drible fácil, saía fácil, aparecia fácil na cara do goleiro. Quanto tempo você levou para entender a dimensão, a proporção disso, de ser comparado com o Zico? Primeiro, não encaixa, é uma coisa muito, é uma fantasia, né? Então, por quê? Porque eu venho, eu sou de Vila Velha, do Espírito Santo, né? Sou capixaba, então eu cresci, Lívia, sendo Zico antes de ser Flamengo. Então, para mim, Legal. a presença do Zico, o nome do Zico era algo muito grande, era algo muito forte, sabe? Então, eu lembro um episódio que meu pai foi ao Rio de Janeiro, meu pai era um torcedor do Fluminense, meu pai era tricolor, né? E meu pai foi ao Rio de Janeiro, não lembro fazer o que na época, eu tinha ali 10, 11 anos de idade, e a única coisa que eu pedi a ele não foi uma camisa do Flamengo, algo do Zico. E eu acho que foi em 83, não sei, uma época, e meu pai conseguiu uma camisa que tinha um galo na camisa, número 10, e ele trouxe a camisa para mim. Eu amanhecia, eu dormia, eu almoçava, eu jantava com aquela camisa, então era algo muito marcante. Então, quando você chega no Flamengo, você começa a jogar na base, você começa a ganhar um certo destaque, e
sobe para o profissional e começa a ser comparado com esse cara que você imaginou um dia e torceu e foi e tinha uma paixão muito grande, era uma fantasia para mim, mas era algo muito consciente também. Então eu sabia que aquilo ali era uma fantasia, que eu tinha que fazer meu trabalho, que aquilo ali não entrou na minha cabeça de maneira alguma, porque o Zico é o Zico e foi e vai ser sempre o maior ídolo da história do Flamengo, e eu era o Sávio começando, buscando meu espaço. Na verdade, foi uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo também eu tinha consciência de que essa comparação era algo muito, muito distante. Mas ao mesmo tempo também era algo que me trazia uma satisfação, uma alegria, um conforto muito grande. Porque se você dentro dessa maluquice toda, mesmo assim você é comparado ao Zico, é sinal de que você está fazendo um bom trabalho, você está jogando bem. Então isso eu encarei de duas formas. Mas os pés no chão ali continuou, e eu sabia que a cada momento que passava eu tinha que buscar meu espaço, era uma pressão muito grande, se consolidar e se firmar no primeiro time do Flamengo não é fácil, é sempre uma pressão muito Uhum. grande da imprensa, da torcida, do próprio clube, e eu fui aos pouquinhos buscando esse espaço. Antes da gente seguir falando sobre a sua trajetória no Flamengo, suas conquistas, o campeonato invicto, Romário, Edmundo, eu quero que você fale um pouquinho sobre a sua paixão pelo futebol com a paixão do seu pai, porque você fez história no Flamengo, mas o pai é tricolor. E você não era do Rio de Sim. Janeiro, você disse aí é do Espírito Santo. Como é que funcionou isso dentro de casa? Porque o futebol é movido pela paixão. Como é que foi a relação do seu pai tricolor, muito apaixonado pelo Fluminense, vendo o filho fazer história no Flamengo? Foi uma coisa muito tranquila. O meu pai era um torcedor do Fluminense, era um tricolor apaixonado, mas ele conseguia diferenciar as coisas. Eu venho de uma família que eu tenho irmãos flamenguistas, sempre a gente viveu numa harmonia muito grande, porque sempre um respeitou esse critério do outro, né? E meu pai não foi diferente. Meu pai ele tinha essa torcida para o Fluminense, mas ao mesmo tempo ele queria que os filhos, e eu propriamente falando, fosse um atleta profissional, independentemente do clube que eu fosse. Então eu fui para o Flamengo, no primeiro momento ali foi algo diferente, algo novo, mas ele torceu. Meu pai, depois que eu comecei a jogar, ele era Sávio Futebol Clube, independente do time que eu tivesse. Então foi muito legal. Foi a pessoa, foi o cara que me deu mais suporte na minha vida, estrutura familiar, amizade, companheirismo, a parte técnica, ele conhecia muito de futebol também, então a gente conversava bastante. Então foi algo tranquilo assim, apesar das diferenças, foi algo muito muito tranquilo. Qual o nome do seu pai, Sávio? Meu pai era Abimar, chamava mais conhecido como Mazinho, seu Mazinho. Seu Mazinho, você lembra um jogo que tenha te marcado muito, você com a camisa do Flamengo, no Maracanã, e seu Mazinho estava na arquibancada e você fala assim, hoje eu preciso acabar com o jogo porque meu pai está ali. Você lembra de um jogo que tenha te marcado? O meu pai não ia muito pro Rio para ver meus jogos, né? Ele acompanhava, ele trabalhava muito, ele era comerciante, então ele também não tinha muito tempo, mas alguns jogos sim. É, teve um que ali foi uma dupla felicidade, né? Porque estavam meu pai e minha mãe no Maracanã. Foi um jogo do Campeonato Brasileiro em 94, contra o Sport. Nós ganhamos de 3-0. Eu fiz os 3 gols no segundo tempo. Foi um hat-trick. E ali foi algo. Eu acho que ali foi um dos jogos mais marcantes da minha carreira, pessoal, emocional mesmo, porque Uhum. a minha mãe, por exemplo, a minha mãe ela não gostava nem de ver na televisão o jogo meu, porque Ficava ela nervosa. ficava muito apreensiva, ficava muito nervosa, e da maneira que eu jogava, as faltas que eu sofria, ela ficava muito tensa. Então ela ia para o quartinho dela, ela ia fazer as orações dela. E o meu pai, e esse jogo especialmente contra o esporte, os dois estavam no Maracanã.
E eu lembro que acabou o jogo, eu encontrei os dois na saída do Maracanã e a felicidade ali, chorando os dois. Então, eu acho que esse jogo, especialmente em 94, foi o mais especial. Legal. E ter a família por perto, eu gosto muito dessas histórias. É especial, é diferente, juntam duas paixões, realizações de sonhos. É sempre legal de dividir e o torcedor do Flamengo gosta de ouvir. Agora, sabe, me diz uma coisa: tem alguma pergunta que você já tenha respondido mais do que sobre o ataque dos sonhos? Alguma outra Não, pergunta supera? Estava pensando aqui nos impossível. bastidores. Ele jogou no Flamengo, jogou na seleção, no Real Madrid, Real Sociedad, tem 3 Champions, mas falam justamente sobre o ataque que não deu certo. Em algum momento isso chegou a te incomodar? Olha, não, realmente foi, né? Não foi, é a pergunta que eu Ainda. mais respondo de toda a minha carreira. Olha, eu já respondi várias vezes, não tem muito. Não deu certo por vários motivos. Tudo para dar certo. Realmente um ataque muito bom tecnicamente, diferenciado. Eram dois jogadores ali fantásticos. Edmundo, na época, o melhor jogador disparado do futebol brasileiro, vindo de um Palmeiras que ganhou tudo. Romário nem se fala, campeão do mundo no ano anterior, melhor jogador do mundo. Quer dizer, eu surgindo ali no Flamengo como uma revelação. Só que o futebol não é só isso, o esporte não é só isso, né? Envolve tantas outras coisas, a questão de estrutura, estrutura do clube, estrutura do time, um comando técnico, organização, infraestrutura, respeito à entidade, ao clube. Então, faltou tudo. Era uma época, em 95 também, onde muitos jogadores saíam e outros jogadores entravam. Parecia algo normal, né? Essa transação Uhum. e essa saída e chegada de jogadores. Quer dizer, realmente não teve uma estrutura, a gente não teve um suporte para que esse ano tivéssemos um trabalho e um planejamento ideal. Então, dificultou bastante. Mesmo assim, e mesmo com toda essa dificuldade, a gente chega à final do Campeonato Carioca, perdemos aquele detalhe lá contra o Fluminense. Nós chegamos ainda à final da Supercopa da Libertadores da América, no qual nós jogamos 8 jogos e ganhamos 7. E por um detalhe lá, o primeiro jogo em Buenos Aires contra o Independiente. Quer dizer, com toda essa dificuldade, a gente conseguiu chegar em 2 finais ainda. Agora, sabe, você falou sobre o pacote que fez não funcionar o melhor ataque do Flamengo, o ataque dos sonhos aí, que tanto se criou a expectativa. Mas quanto pesou a diferença de personalidades? Você era a prata da casa, era a sensação do momento? O Edmundo, o melhor jogador aqui no Brasil, mas estava insatisfeito no Palmeiras, e o Romário vinha da Espanha, vindo do Barcelona, considerado aí eleito o melhor jogador do mundo. Quanto conflitou essas personalidades, já que a sua trajetória foi sempre marcada por, por ser um atleta mais tranquilo, com os pés no chão, diferentemente da dupla que você tinha no ataque? Olha, eu acho que não teve nenhum conflito. Eu não presenciei, por exemplo, nenhum conflito. Não teve. O que foi realmente foi algo que não encaixou, que não deu certo, por todos esses fatores que eu falei. E Uhum. assim, a gente tem que fazer uma análise, uma auto-culpa, né? Eu acho que se os três, de repente, tivessem se comprometido mais, tivessem feito coisas diferentes ou algo diferente, de repente o resultado teria sido outro. Mas a gente analisa agora, né? Depois de tantos anos, Sim. com experiência de vida, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Eu com 20 anos também, quer dizer, muito novo, aprendendo ainda o mecanismo do futebol, né? As artimanhas do futebol, mas eu fico. É uma pena muito grande, né? Porque eu tinha um sentimento ali, principalmente do centenário, de fazer algo tão grande, tão especial pelo clube, aquela vontade mesmo de dar algo
pro clube, mas infelizmente não aconteceu. E chegou um momento, eu te confesso, chegou um momento até no Campeonato Brasileiro que eu comecei a pensar internamente mesmo, dentro de mim, falar, eu faça a sua parte, independente de tudo. Então Uhum. eu comecei a fazer a minha parte, principalmente na parte individual, dentro de campo, e enfim, acabamos o Campeonato Brasileiro numa situação muito ruim, mas infelizmente as coisas aconteceram de uma maneira que, que, que eu não imaginava, vamos dizer assim. É você e ninguém, né? Ano do centenário, uma trinca dessa no ataque, qualquer clube gostaria de ter, mas foi o ano que o torcedor do Flamengo rezou para acabar, né? Tipo, acaba logo porque pode ficar complicado. Mas essa trinca durou aí, acho que 6 meses, você e Romário e Edmundo, você Nem isso. permanece no clube com o Romário e depois vem um campeonato carioca invicto, né? 2-0 na final contra o Vasco, por sinal um gol do Bastinho e um gol que você marcou. Quais são as lembranças desse campeonato? Olha, Lívia, você falou bem, assim, então, eu acho que foi até menos, não chegou a 6 meses, né? Eu acho que É? a participação do trio no ano foi muito pequena, pelo que se Uhum. esperava, em número de jogos, e eu fico muito mais ali com a minha parceria com o Romário, por exemplo, né? Então a gente teve uma parceria realmente muito boa. Pena que nós não ganhamos nessa época títulos importantíssimos para o Flamengo, porque por várias causas também, que a gente citar aqui. Agora, foi uma parceria de se eu não me engano, 109 jogos e 109. 146 gols, mais ou menos, né? Quer dizer, foi uma parceria de muito Isso é muita sucesso. coisa. Então, eu o conhecia bem dentro de campo, eu sabia mais ou menos o posicionamento dele. Quando eu pegava a bola, eu já sentia um pouco a movimentação. Então, foi muito legal, né? Mesmo porque quando o Romário deixa o futebol, quando ele termina a carreira dele, um dos jogadores que ele cita sou eu, como um dos grandes parceiros da história do futebol. Então, para mim, é um privilégio muito grande. Tivemos essa conquista em 96, que foi uma conquista muito especial para mim, do campeonato estadual, do Carioca invicto, onde nós dois realmente tivemos uma participação muito especial. Então Sim. foi uma conquista que eu guardo com muito carinho. A gente, quando se fala do campeonato carioca, não tem como usar outro termo. É o campeonato mais charmoso do país. Qual era o clássico que o Sávio entrava em campo e falava: hoje o bicho pega, vai ser diferente, é gostoso ganhar deles? Qual era o grande clássico, Sávio? Da minha época, olha, eram jogos, os três eram muito difíceis. A gente está falando de um Fluminense campeão carioca em 95, se eu não me engano, semifinalista do Campeonato Brasileiro. A gente fala de um Botafogo campeão brasileiro de 95, um Vasco começando aquele time campeão da Libertadores em 98, brasileiro em 97. Quer dizer, era realmente um momento de grandes times. Mas eu acho que até pela grandeza, eu acho que o grande confronto, a grande rivalidade ali naquela época era sem dúvida Flamengo e Vasco. É o Flamengo e Vasco. E foi justamente diante do Vasco que Exatamente. aconteceu esse campeonato invicto. Você, baixinho, ligeiro, saía na cara do gol com a maior facilidade. Por muito tempo ali, a ponta esquerda, você fazia chover. Qual foi o zagueiro mais encardido que você pegou pela frente e falou: hoje não vai ter joelho feliz, não vai ter canela sorridente? Olha, não, de vigor físico e de Mais pancada, cascudo, que você sabia que a marcação era mais forte, que chegava junto e que te dava trabalho em campo. vários. Ali chegavam bastante, assim, né? Olha, o próprio Vasco, o Pimentel, ele marcava forte. Uhum. Tinha um lateral do Botafogo também que marcava bastante forte, que se eu não me engano, era o Goiano, o Wilson Goiano, no lateral direito. Sim. Agora, o melhor marcador que eu tive, assim, na questão
de jogar mais limpo, de dificuldade, era o Ronald do Fluminense, o lateral direito. Então era um bom lateral, era um bom jogador. E o Ronald, ele não, ele marcava forte, mas sempre mais na bola, ali mais na questão técnica. Mas eu tive Digamos. no Brasil inteiro, né? Época de jogadores fortes fisicamente, principalmente, mas não tinha outra saída ali, viu? Sávio, olhando hoje para o futebol brasileiro, você consegue enxergar algum atacante com as características que você tinha? Olha, eu não sou muito de comparações, né? Principalmente por épocas diferentes, um futebol totalmente Sim. diferente. Mas eu acho que do meu estilo de jogo, o estilo, por exemplo, que tinha outros grandes jogadores na minha época, o Denilson no São Paulo, eu não vejo não, Lívia. Eu não vejo, assim. Tem grandes jogadores, jogadores muito técnicos, mas com essas características, eu acho que está diminuindo cada vez mais no futebol brasileiro. E quais são essas características? Olha, antigamente a gente via jogadores surgindo, isso já vendo um pouco da década de 80, 90, quando eu surgi, um estilo mais individual, não fominha, né? Não estou falando, mas algo mais Uhum. individualizado, que usava muito a individualidade contra um, jogadas de habilidade, tentar encarar sempre o defensor, que muitos jogadores faziam isso na época, né? Principalmente na década Sim. de 90, onde eu joguei. Então, acho que essas características, propriamente dizendo, eu acho que diminuíram muito no futebol brasileiro. Eu vejo muito pouco agora. Não concordo com você. Parecia mais agressivo, né? Quando saía você, um Romário, um Denilson, no homem a homem, no cara a cara, segurar, nem sempre era na qualidade. Tinha que chegar mais junto, mais forte, porque não E parava. vários outros, né? A gente está falando de Djalminha, enfim, Sim, grandes jogadores. O próprio Paulo Nunes, ali que jogou muito no Grêmio, no Palmeiras também. sim. Enfim, outros grandes, o Edmundo. Quer dizer, era muito comum isso na década de 90, né? Eu falo na década de 90 é onde eu Sim. joguei, então essas características de vários jogadores em clubes brasileiros. Como que você está enxergando o Flamengo hoje, Sávio? Completamente diferente da sua época. Um Meu Deus. Flamengo organizado financeiramente, que também tem suas dívidas, claro, mas tem uma estrutura, tem um CT estruturado. É outro clube. Como que você enxerga esse momento do Flamengo? Olha, eu me enxergo de coração, com uma alegria muito grande de um clube que se reestruturou, que se projetou, que se planejou e que hoje a gente vê o que está acontecendo. Eu falo muito por essa comparação na minha época ou de outras épocas também, com muitas dificuldades, principalmente na parte de infraestrutura. Salário, nem vou dizer, naquela época que era comum, né? Atraso de salários. Então, é muito importante isso. Eu acho que essa profissionalização e todo esse lado que o Flamengo trouxe é muito importante. Eu espero, claro, que isso se mantenha e, ao contrário, né, que possa ainda se desenvolver cada vez mais. Eu acho que o futebol tem que ir para esse lado, não tem jeito, de planejamento, de profissionalização, de um cuidado especial com as receitas, enfim, com toda a parte financeira também. E é muito legal, quando você faz um planejamento muito bem feito, muito bem executado, o resultado vem. Então a gente está vendo o Flamengo nos últimos anos, com grandes conquistas, e isso é importantíssimo, é muito legal para o futebol brasileiro. Rogério Ceni no comando do Flamengo. Ele chegou no momento certo para ele e para o Flamengo? Eu acho que foi um momento de oportunidade Ah, que chegou para ele. Eu acho que, apesar de muito novo na profissão, é um cara muito experiente no futebol, dispensa comentários que ele fez defendendo o São Paulo.
Então, eu acho que depois da experiência e do sucesso que ele teve também à frente do Fortaleza, ele viu que era um momento oportuno e um momento ideal para ele assumir um clube como o Flamengo, né? Com a estrutura, como a gente falou, com o nível técnico dos jogadores. Então, era uma oportunidade e ele ganhou. Enfim, apesar de todas as dificuldades do ano passado, ele chega, ganha um Campeonato Brasileiro e vai ter agora muito tempo, muito não tranquilidade, né? Porque estar à frente do Flamengo nunca é tranquilo, né? É uma pressão muito grande. Não. Mas ele tem ali, depois de chegar em alguns meses, conhecer o clube, conhecer mais ou menos como é o procedimento do clube, ganhar um Campeonato Brasileiro, que isso é muito importante para a sequência, para essa tranquilidade. Ele tem agora um momento de começar, vamos dizer, do zero e fazer um trabalho que ele está acostumado a fazer. Então, eu gostei da contratação, eu sempre o respeitei muito, sempre o admirei muito como profissional. Eu espero realmente que ele tenha um sucesso muito grande à frente do Flamengo. Que legal. Você chegou no Flamengo novo, fez história, a gente pode colocar aí como prata da casa, chegou com 14 anos. Como que você está acompanhando o futebol dessa molecada que começou o Campeonato Carioca, chegou, eles assumiram uma responsabilidade, até mesmo na temporada passada, né, quando teve o surto de Covid no Flamengo, tiveram que encarar o Palmeiras, mostraram serviço. Tem algum personagem que se destaca mais, que o futebol te encanta mais os olhos, pensando no João Gomes, no Hugo Moura, Hugo Souza, o Mateuzinho? Tem algum jovem desse do Flamengo que você acha que de fato é diferente? Olha, primeiro, é muito legal, eu que cresci dentro do Flamengo, eu fui cria da Gávea, cria da base, hoje é cria do Ninho, né? Antigamente a gente falava muito É. cria da Gávea. Eu fico muito feliz, feliz de coração, como um cara que passou por isso tudo, por todas essas etapas, e a gente vendo, não só no profissional, mas o trabalho de planejamento que vem sendo feito na base do clube. E o resultado chega, não tem jeito. Isso é uma coisa automática. Então eu fico muito feliz nos últimos anos, a sequência de jogadores, de grandes revelações que o Flamengo tem produzido. Eu acho que assim Ah, são jogadores ainda com um potencial muito grande, são jogadores que têm ainda que crescer muito no nível técnico, no nível tático, e individualmente, eu acho que até por ter jogado mais e ter aparecido um pouco mais, o João Gomes realmente é um jogador diferenciado. É um atleta que eu gosto muito, de um poder técnico muito bom, muito bom. E eu acho que esse menino tem ainda tem um futuro brilhante dentro do próprio clube. e está numa posição que o espaço é bem preenchido ali no Flamengo, né? Para ele pegar a oportunidade, a É, titularidade tem Diego, o meio de campo do Flamengo, né? O Rogério Ceni tem boas peças. e essa é a maior dificuldade também, né, Lívia? Então a gente vê grandes revelações e jogadores de um potencial muito grande vindo da base, só que choca um pouco também pelo atual elenco, né? Pela qualidade do elenco que Sim. tem o Flamengo. E assim, não só um elenco bom, é um elenco bom e que traz resultados, que ganha, né? Que vem de duas conquistas de Campeonato Brasileiro, que vem de Libertadores, de outras competições também. Então, é algo difícil. Então, realmente tem que mostrar muito quando chega, porque ali a concorrência e a técnica e a qualidade técnica é muito grande. Você está falando da concorrência, tudo. Eu voltei um pouquinho naquela história do passado, não vou nem focar na trinca, vou misturar o passado com o presente. Mas você teve uma sequência muito grande ao lado do Romário. Olhando hoje esse elenco do Flamengo, se o Sávio pudesse pensar um atleta e falar assim: vamos formar uma nova trinca, seria Sávio, Romário e mais quem? Que pergunta difícil, hein? Oh, meu Deus do céu. Eu acho que ali de qualquer um, sem brincadeira, qualquer um. Eu sou suspeito porque eu gosto muito do Gabriel, eu gosto muito do Pedro também. A qualidade técnica até ali chegando, né, do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, quer dizer,
o Bruno Henrique, é muito difícil a gente tirar um. Eu acho que Mas ali, vou te para falar, eu vou ser parceira. compor. Ah, Eu vou ser parceira. Eu vou deixar você escolher um titular e um reserva. Na ausência de um, tem outro. Então você ganhou duas peças aí, não vai precisar escolher só um. olha, eu acho que para compor ali, para fazer o trio, comprou a dupla, sabe, Romário, eu acho que pelas características do Romário, Zado ali, o número 9, né? Jogava com a 11. Então eu não sei, eu colocaria ali o Bruno Henrique. O Bruno Henrique. Velocidade. Eu só não sei como ia fazer também, porque o Bruno Henrique joga pela esquerda um pouco, né? Então, Sim, mas eu não sei como ia fazer. Eu gosto muito do Bruno Henrique também. Eu sou muito fã, eu já falei isso algumas vezes, do Everton Ribeiro. Eu acho um jogador talentosíssimo, de uma qualidade técnica muito apurada, taticamente ele é muito bom. Então é difícil, é certo. É assim, você tirar um ali desse, desse meio frente do Flamengo é muito difícil, porque realmente são jogadores de um talento muito grande. eu gosto quando o convidado dá gaguejada, pensa. Isso é É difícil. bom, porque é um timaço. Sabe, você citou aí diversos personagens: Arrascaeta, Everton Ribeiro, tem Gabigol, Bruno Henrique, tem o Diego Ribas. Mas qual deles é a peça fundamental para esse estilo de jogo do Flamengo prevalecer, para a máquina do Flamengo não parar? Quem, quando está fora, é a maior ausência? É difícil, tá? Porque realmente é uma máquina que funciona muito bem. São jogadores, como eu falei, jogadores extraordinários tecnicamente. Agora, tem um jogador que eu acho que coloca, vamos dizer, essa máquina para funcionar, que é um jogador muito importante para o elenco, um jogador que quando fica fora, o Flamengo sente bastante, que é o Gerson. Então, para mim, é um jogador diferenciado, um jogador que tem feito algo muito importante dentro do clube, mantém uma regularidade muito grande, então esse jogador realmente é diferenciado. É para você ver, nós não tínhamos nem citado, né? São tantas peças e o Gerson não havia nem Exatamente. aparecido É aqui já na difícil, tá? conversa. Tirar um. É. Mas aí você citou um personagem agora há pouco, chamado Pedro. Você gosta do estilo Sim. do Pedro e tal. Pedro e Gabigol jogam ou não jogam juntos? Eu acho que jogam também. Eu acho que jogam também. É difícil a gente pegar dois jogadores e dizer simplesmente que esses dois jogadores não podem jogar juntos. São jogadores fantásticos, jogadores diferentes tecnicamente, taticamente, mas eu acho que dependendo de alguns jogos, ou dependendo da situação do jogo, ou propriamente do elenco, essas dificuldades de lesão, enfim. Mas podem jogar juntos sim. São dois jogadores extraordinários, dois jogadores que fazem gols, isso é importante também. E o Flamengo tem o privilégio de contar com esses dois jogadores. Boa. Sabe, chegando à reta final do nosso bate-papo, o que é uma tristeza enorme, porque nós ficaríamos aqui conversando horas e horas. Vamos naquele ping-pong? Vai ter que pensar rápido. E focar Ixi, no Campeonato Carioca. Focar na sua trajetória com o Flamengo. tá. A derrota que mais doeu, que fez você perder noites e noites de sono. Ah, foi o Fla-Flu de 95, sem dúvida. Foi uma das A maiores vitória tristezas que para fez mim. você. Faz sentido. A vitória que você mais comemorou, que você tanto queria e conquistou. Olha, eu acho que esse jogo, assim, não vou nem falar em títulos, não. Eu acho que esse jogo especial que eu citei contra o Sport no Maracanã, 3-0, esse foi muito especial. Eu comemorei muito, eu me emocionei, eu chorei, eu vibrei, porque marcava muito, né? Os meus pais no Maracanã vendo esse jogo. Quando você jogava no Flamengo, faltou tabelar com quem? Eu acho que compete.
Boa. Eu acho que teria sido uma dupla legal ali. E de fato, com o Romário, foi a maior dupla ou você tem um outro personagem que te marcou Não, igualmente? eu acho que foi em termos de números, de qualidade técnica dele, eu acho que foi a maior dupla. Outras duas duplas também, dois parceiros, né? Foram muito legais para mim. A gente teve uma parceria muito legal, que foi o Raul no Real Madrid e o Davi Villa no Zaragoza. Mas realmente, pelos números, o Romário foi o que mais marcou. E o melhor técnico? No Brasil, o Paulo Autuori. Muito legal. E o... Por quê? Aprendi muito esportivamente e como pessoa também. Muito importante, um cara que conhece muito de futebol. Sávio E hoje, se tivesse em campo... E na Espanha o Boa, Vicente Del Bosque no Real Madrid. show. Se o Sávio tivesse em campo hoje, no Maracanã, lotado, olhando para a arquibancada, qual música o Sávio gostaria de ouvir da torcida do Flamengo? A tradicional que a torcida sempre cantou, Eô, Eô, o Sávio é um terror. Eu acho que marcou bastante. Então, eu acho que essa musiquinha, antes de, quando entrava em campo, eu escutava aquilo ali, arrepiava e parecia que vinha mais vontade ainda. Então, era algo muito especial, assim. E aqui no Rio de Janeiro, qual torcida mais te incomodou? Que pegava no seu pé? A do Vasco, sem dúvida. Até pela rivalidade. É Culpa porque eu sua, né? também. É porque eu cresci praticamente disputando todas as finais de base profissional contra o Vasco. E eu saio do Sim. Flamengo para o Vasco e um ano depois eu jogo o Mundial de Clubes pelo Real Madrid contra o Vasco. Quer dizer, olha só que loucura, né? Então a rivalidade sempre foi muito grande. Não, não bastou incomodar aqui no Brasil, foi incomodar o Vasco da Gama jogando fora. É, Sávio, eu gostaria exatamente. de agradecer muito a atenção, muito esse bate-papo. Você, de fato, é um cara que tem uma carreira lindíssima, é muito tranquilo, um personagem com muito pé no chão e por onde passou também super vitorioso. Eu espero que a gente volte a conversar ainda aqui durante esse Campeonato Carioca. Muito obrigada. Olivia, foi um prazer muito grande, muito bacana esse bate-papo, descontraído. Eu contando um pouco, né, da minha história, mas muito legal. Eu estou aqui à disposição no que for preciso. O Campeonato Carioca, para mim, é sempre muito especial, é sempre muito marcante. E eu tenho a felicidade de ter conquistado esse campeonato. Então, valeu, muito legal. Eu estou aqui à disposição. É isso, esse foi o Rio Bom de Bola, batendo um papo com o Sávio, ex-atacante do Flamengo, prata da casa. A gente se vê numa próxima oportunidade. Lembrando sempre que o Campeonato Carioca 2021 é um novo estadual, mas o charme de sempre. Até a próxima.